Vou me apresentar novamente. Meu nome é Adriana. Eu sou uma das pastoras aqui nessa casa. E nessa manhã eu vou estar ministrando a respeito de transformação da mente. Mas eu confesso para vocês que durante toda a semana eu fiquei pensando, buscando do Senhor qual seria a palavra para hoje. E muitas coisas Deus tem trazido, Deus tem falado a respeito da nossa casa. Nós estamos saindo de um congresso, que fala sobre conquistador de cidades. E Deus tem trazido tanta palavra, tanta coisa boa para o nosso meio, para o nosso entendimento. E eu fiquei falando assim, Senhor, tantas coisas, e o que eu posso estar ministrando? E uma das coisas que eu tenho estudado nesses meses é sobre a vida de Jesus. Quem ele era. Porque às vezes a gente fala assim de sermos transformadores, de sermos transformados, e nós nos esquecemos que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele venceu todas as etapas, todos os obstáculos, ele cumpriu todo o propósito dele como Jesus, como homem. A cada coisa, a cada obstáculo, a cada problema que surgia, ele vencia para que nós pudéssemos tomar como exemplo de como superar as nossas emoções, de como nós devemos pensar a respeito de nós e do próximo, a respeito de como nós devemos impactar a vida das pessoas, refletindo Deus em nós. E aí a gente vai lendo sobre Jesus, e é apaixonante você ver que um homem com tamanho intelecto, controle daquilo que eram as suas emoções, que veio com tanta humildade para nos ensinar sobre coisas básicas do dia a dia. E Jesus, ele sempre sabia se colocar no lugar do próximo. E às vezes a gente fala assim, transformar a mente, transformar a forma de pensar. Como que Jesus conseguia fazer tantas coisas e amar tanto? E ele fez tudo isso sendo homem, sendo de carne e osso. Ele era o Filho de Deus, mas também era a parte humana. E aí a gente começa a olhar para Jesus e ver nele um exemplo, e às vezes a gente fala assim, mas se Jesus tinha a parte dele que era divina. Mas em todo momento que você estuda sobre a vida de Jesus, você vê que ele foi ensinando a vencer a cada emoção. Jesus entristeceu, Jesus se frustrou. Mas o que fazia de Jesus ser tão especial? O que fazia de Jesus superar todas as coisas sendo homem? Jesus nunca deixou que aquilo fizesse, que aquela tristeza, aquela sensação momentânea fizesse parte dele. E a gente fala de transformar as nossas mentes, transformar a forma como nós pensamos, e nós nos esquecemos de que nós fomos criados. Na verdade, a transformação é fazer com que a gente volte ao projeto original de Deus. Deus nos criou, Deus nos fez para que nós pudéssemos ter a vida eterna e ter plenitude desde o começo. Desde a fundação do mundo, eu e você somos planejados e fomos sonhados por Deus para que nós fôssemos em plenitude, refletíssemos Deus sobre a terra. Mas aí houve o pecado, nós nos distanciamos daquilo que é o projeto original de Deus, e ele deu o seu único filho para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ver que ele nos amava e queria que nós voltássemos ao projeto original. E de que projeto original? De que plenitude é essa? É o fato de você ser unicamente dependente de Deus, de você ouvir a voz de Deus sem interferência, de você
falar de Deus, não só da boca para fora, mas com a sua vida? Quais são as interferências que nos afastam de Deus? O que tem trazido a gente até a igreja durante tanto tempo e muitas vezes nós não refletimos a Cristo? São as nossas emoções, é a nossa forma velha de pensar, contaminada. Às vezes a gente chega, nós falamos ontem, né, o Jonathan Lara estava ministrando e ele falando sobre como que a gente vem às vezes para a igreja e acha que a salvação é o ponto final. Não, a salvação é o nosso começo. E o que nos atrapalha, então, de manifestar a glória de Deus, uma vez que nós já somos salvos? É a nossa forma velha de pensar, são as nossas estruturas emocionais. É aquilo que a gente não quer deixar de lado. Eu venho para Jesus, eu aceito Jesus, eu sou salva, eu sou liberto dos demônios, mas eu continuo tendo as mesmas atitudes. O apóstolo Cristiano ontem ministrou e ele falou assim que é insanidade você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. O que precisa acontecer? A gente precisa entender que nós precisamos mudar na nossa forma em que nós pensamos. Jesus, ele era um homem totalmente livre nas suas emoções. Jesus se entristeceu, sim, quando ele foi traído. Tanto é que lá em João descreve assim que quando ele estava naquela angústia de ser crucificado, ele disse assim, eis que e vinha um exército para pegá-lo. Mas tinha um que era o traidor, que era Judas. E que Judas era o apóstolo, era alguém que andava com ele, que ouvia tudo aquilo que ele dizia, que ele ministrava, mas era o traidor. E no momento onde Jesus está lá com os seus discípulos, está explicando para eles que é chegada a hora dele partir, ele diz assim, ele não fala, eis que se aproxima o exército. Ele diz assim, eis que se aproxima o traidor. Por quê? Jesus estava triste, estava se sentindo traído, sim. Mas isso não impediu, não fez ele parar com o propósito dele. Não fez ele odiar Judas. Não fez ele desejar mal a Judas. A frustração ou a tristeza, ela tem que ser algo momentâneo sobre nós. Jesus muitas vezes se sentiu deixado, rejeitado. Sim. Quantas vezes ele foi para falar e as pessoas riam dele? Ou menosprezavam aquilo que ele dizia? Mas isso fez com que Jesus parasse? Não. Isso fez com que ele falasse assim, agora também, pai, eu não quero mais. Eles estão falando de mim, eu não quero mais saber. Não. Aquilo não afetava a Jesus. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Ele conhecia o Pai que havia enviado. Assim como nós temos a oportunidade de conhecer hoje. Assim como nós ouvimos falar durante toda a nossa existência, muitas vezes na igreja. Nós conhecemos, sabemos que Deus é nosso Pai, nos entregamos a Ele, estamos a cada dia na igreja buscando palavras e sermões sobre quem é Deus. Existe a teologia que tenta explicar. Mas sabe o que é algo literal? É que não é apenas você saber ou conhecer Deus de ouvir falar. Você tem que conhecer a Deus de viver com Ele. De olhar para aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida e falar assim, Pai, eu quero a transformação completa do meu ser. Eu quero largar a mão das minhas mesmices, das mesmas atitudes que eu tenho tomado, e eu quero a plenitude.
Eu quero realmente conhecer a Deus a ponto de ser transformada a minha vida e daqueles que estão ao meu redor. Porque nós também aprendemos ontem que Deus, quando Ele olha para a terra, Ele passa aquele scanner, Ele olha assim, hoje não é mais a minha vida, Adriana, mas Ele passa o scanner e o que Ele vê? Cristo. 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 É assim que Deus olha para a terra hoje e vê quem manifesta Cristo. Quem tem Cristo, quem disse assim, eu aceito a ter uma vida com Ele. E aqui eu não estou falando de que você está na igreja ou não está manifestando Cristo, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, você já tem Cristo dentro de você. Ele já está dentro de você. O que é necessário? Manifestá-lo sobre a terra. Colocar aquilo que Ele tem transformado, permitir com que Ele mude por completo as tuas atitudes. Falando assim, Senhor, eu quero deixar de ser uma pessoa egoísta. Eu quero deixar de ser uma pessoa que tem medo de todas as coisas. Eu quero deixar de ser invejosa. Eu quero manifestar aquilo que está dentro de mim. E Jesus, como nosso maior exemplo sobre a terra, venceu todas as emoções, todos os sentimentos, porque Ele não deixava com que as coisas parassem o propósito dEle. E nessa manhã, eu quero continuar falando sobre isso. Quantas vezes a gente vem para a igreja, ouve falar de Cristo, sabemos que Cristo está habitando em nós, mas a gente não se dispõe a mudar, a entender que as nossas emoções muitas vezes paralisam diante das circunstâncias. Você não foi chamado para ficar parado aonde você está, sem manifestar a glória de Deus. Sabe como que se manifesta a glória de Deus? Através das suas palavras, através do seu sorriso, através da sua atitude diante de um problema. Às vezes acontece alguma coisa que dá errado. E aí você faz o quê? Xinga. Ah, tá vendo? Tudo na minha vida dá errado. Não vale a pena. Isso não é manifestar a Cristo. Mas quando as coisas dão errado, e você fala assim, Senhor, eu confio em Ti. Esse erro, ele é momentâneo sobre a minha vida. Pode ter acontecido, pode ter uma situação diferente, mas eu creio que o Senhor pode transformar todas as situações. E se alegre em Deus. A situação financeira é apertada, se alegre em Deus. Porque você está ouvindo dEle. Nada pode ser motivo para paralisar aquilo que é o seu propósito, de manifestar a Cristo. Nada pode ser maior que Ele. Mas a gente tem os obstáculos e nós tomamos posse dos sentimentos. Eu estou triste. Ah, por quê? Eu estou triste porque deu errado. Aí aquela tristeza que é para ser um motivo de você se achegar a Deus, porque Jesus, todos os momentos em que Ele estava se sentindo triste, Ele fazia o quê? Ele ia ao Pai. Ele ia falar com Deus. E logo aquilo era mudado. Mas aí não, aí você nós pegamos aquela tristeza e a gente internaliza a tristeza. A gente fala dela, a gente vive, a gente curte a tristeza. Quando na verdade ela tem que ser apenas um motivo para você ir mais, falar mais com Deus. Às vezes as circunstâncias que são difíceis, que acontecem, é apenas para que você se aproxime mais de Deus. São oportunidades. Toda situação difícil, ela é uma oportunidade de você conhecer a glória de Deus, o tamanho do amor dEle pelas nossas vidas, a ponto de entregar o único Filho para sofrer e morrer numa cruz pelos nossos pecados.
A gente não consegue olhar para as coisas da vida como oportunidade de manifestar a Cristo. A gente sempre acha que é por nós, é a gente, nós somos o centro de tudo. Muda o foco. Muda o foco. Olha para a sua vida e perceba quantas oportunidades Deus tem te dado de você ser feliz. Quantas oportunidades existem para que a glória de Deus seja manifesta nas situações mais adversas. Estar alegre, falar de Jesus quando tudo vai bem, é fácil. Pode ser que no momento de maior alegria você até se esqueça dele. Mas Jesus, ele deu o exemplo e ele nunca se esqueceu de nenhum de nós. Quantos aqui têm testemunhos da fidelidade de Deus? Quantos aqui sabem, conseguem falar de pelo menos uma coisa que Deus operou na sua vida? Tenho certeza que todos. Tenho certeza que todos. Agora, por que nós estamos paralisados? Qual é o nome do obstáculo que te paralisa? E sabe de uma coisa? Às vezes a gente é bom para dar nome nas coisas, nos lugares errados. Ah, eu estou assim porque fulano me ofendeu. Ah, eu sou assim porque o meu chefe me mandou embora. A culpa é sempre do outro. Quando na verdade a gente tem que encarar as coisas não como culpa, não como erro do outro, mas como oportunidade de manifestar a glória de Deus. Como oportunidade de dizer assim, Deus é fiel em todo tempo na minha vida. A tristeza vem, pode vir, mas ela tem que ser algo instantâneo. Você vai a Deus, entrega e continua a sorrir. Hoje é um dos maiores índices de depressão que existe no mundo. E a depressão emocional. Por quê? Porque as pessoas não se acham capazes, as pessoas não acham que são felizes, as pessoas não encontram objetivo na vida, sendo que tudo já nos foi dado. Tudo. Não existe mais, o Filho de Deus veio e morreu numa cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos direito a uma vida eterna, uma vida plena. Jesus, ele falou assim, a qualquer um que vier a mim, chegará ao Pai. O que mais nos falta? As tristezas, as angústias, as frustrações, os sentimentos, eles têm que acabar na nossa vida. Não com a nossa vida, mas acabar na nossa vida. Aprender que Deus, ele é o centro de todas as coisas. Que hoje você tem um Cristo ressuscitado, morando dentro de você, que a qualquer momento que você falar, Ele vai te ouvir. Mas nós precisamos amadurecer em Cristo, saber que as oportunidades elas vêm, as coisas podem não acontecer da nossa forma, mas que, Senhor, não está dando certo, Senhor, eu senti isso, mas eu quero que o Senhor cuide da minha vida e não ficar igual goteira o tempo todo. Ah, mas não dá, ó vida, ó céus. Transformação. Transformação na nossa forma de pensar. Deixa para trás toda a carga que muitas vezes vem de família, de se sentir inferior, de soberba, de orgulho. Deixa para trás tudo isso e começa a viver e a entender quem é Jesus na sua vida. Que todas as coisas que acontecem para nós e em nós é para um motivo, para que seja manifestada a glória de Deus. Ah, mas talvez você não saiba a dor que eu sinto quando fulano, há 10 anos atrás, me deixou. Há 20 anos atrás, alguém me falou sobre isso. Alguém me lançou uma palavra, não. Sabe, nessa manhã, eu queria que nós fizéssemos o seguinte, que a gente fizesse uma reciclagem nas nossas emoções. Tira da sua vida. Olha para elas e fala assim, nunca mais você vai ter a chance de me paralisar.
Nunca mais você vai ter a oportunidade de me fazer tropeçar. Olha para aquilo que Jesus fez durante todos os anos que ele esteve na terra. Jesus não internalizava a raiva, a angústia, o sentimento de rejeição. Aquilo não afetava a ponto dele parar. Por mais que ele tenha, a angústia dele foi tanta na hora de ser crucificado que ele suava sangue. Isso é um fenômeno que acontece em extremo estresse. Nenhum de nós aqui sua sangue para nenhuma situação. Mas Cristo, ele transpirava sangue de tamanho estresse. E ele ainda chamou Pedro, Tiago e João antes de ser crucificado. E falou assim: vamos lá orar comigo? E foram eles, mas e Jesus estava triste. Não porque ele não quisesse passar por aquilo, porque ele queria, ele foi por vontade, mas pelo tamanho do peso da situação. E aí eles foram, e chega lá e os discípulos ainda não entendiam muito bem a maior parte das coisas que Jesus falava. Eles queriam, amavam Jesus, mas eles não entendiam muitas coisas. E daí Jesus foi para orar e falou: vamos orar comigo. E chega lá, a tristeza deles era tão grande, que tem uma versão da Bíblia que fala assim, que eles dormiram de tristeza. Sabe o que é dormir de tristeza? Às vezes, no nosso cérebro, quando a gente está sobre um constante estresse muito forte, você libera muita sua energia. Existe um fenômeno onde ele dá o sono. Então, a angústia dos discípulos era tão grande que eles dormiram. E aí Jesus vai e fala assim: poxa, nem uma hora vocês podem orar, nem uma hora você pode orar comigo? Jesus ali estava meio decepcionado. Ele, no maior estresse, na maior angústia, e os discípulos, para orar com ele, não aguentaram. E ele ainda fala assim: e aí, Pedro, nem uma hora você consegue orar comigo? E aí, tinham 3. Por que só Pedro? Por quê, Pedro, antes disso, Jesus estava preparando eles para a partida. E Jesus falava assim: quem dizem que eu sou? Dizem isso. E eles começaram a responder. Aí, e vocês? Quem eu sou? O que dizes que eu sou? Aí Pedro, naquele momento que Pedro era um cara extremamente impulsivo, E Pedro já logo fala assim: eu sei, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro entendeu quem era Jesus. E aí, quando Jesus vai, continuam-se os dias, e Jesus chega o momento onde ele vai ser crucificado, ele vira para Pedro e fala assim: nem uma hora, Pedro, você consegue orar comigo? Por quê? Pedro já sabia. Ele já tinha tido a revelação de que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ainda que os outros não tivessem tido e não conseguiram orar, mas Pedro havia falado. E aí diz que Jesus volta a orar. E os discípulos voltam a dormir, eles dormem de novo. E aí Jesus não fala mais nada, e logo depois vem o exército, e vem Judas, e leva Jesus, e ele começa então o processo de ser crucificado. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente passa tantas vezes e Jesus sentia essas coisas. Ele sentia a solidão às vezes. Ele se sentiu, falou: Pai, por que me desamparaste? Aí Deus respondeu alguma coisa? Não. Ele falou: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Percebem o que eu estou dizendo? Jesus passou pelos mesmos sentimentos que eu e você passamos. Mas ele não registrava aquela tristeza, ele não fazia questão de registrar aquilo para que ele fosse paralisado no propósito que ele tem. Ele vivia alegre, ele era um cara que se divertia, que ele amava as pessoas, ele não excluía ninguém. Ele não estava nem aí porque pelo que as pessoas iam falar dele. Ele andava muitas vezes com as prostitutas. Ele andava com pessoas que precisavam de ajuda. Quem era a equipe de Jesus? Pescadores. Aí você fala assim, mas a minha história de vida, né? Mas eu não tive condições de estudar, eu não tive. Jesus nasceu numa manjedoura. Perseguido desde quando estava no ventre da mãe. Não teve uma boa escola, uma escola particular. Ele trabalhava porque ele era marceneiro. Então, o que falta? Jesus deu todos os exemplos. Às vezes você não vem, mas a minha família não teve condições de me estudar. E aí o motivo da minha vida ser assim, infeliz, é porque eu não estudei. Eu não sou igual fulano que fez faculdade. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus tinha que fugir, muitas vezes para não morrer, porque era perseguido. E nada disso fez dele um homem triste. Nada disso fez dele um homem que não manifestasse o Pai. A gente sofre com sentimentos e por coisas que nem existem. Não é? Eu não sei de vocês, talvez essa pregação seja só para mim. Mas assim, às vezes a gente sofre por coisas que elas nunca existiram. A gente briga na nossa mente por situações que muitas vezes não vão acontecer. Mas se eu for mandado embora, e o dia que eu for mandado embora, e aí eu não vou ter mais o salário, eu não vou pagar mais a prestação do carro, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Gente, isso vira um turbilhão na nossa mente. E a maior parte das coisas em que a gente briga não existe. Mas fulano eu acho que não gosta de mim. Mas aí, passou, fez assim, fez assado, e não gosta mesmo. Então, e aí a gente começa a criar história. Pensa bem, se a maior parte das coisas que você briga, ou que você sente, se elas não são imaginárias. O que falou é o que vai falar, não. Jesus, ele sabia do propósito dele, que ele iria morrer pela humanidade desde criança. Ele sabia o tempo todo em que momento que ele ficava assim, nossa, mas eu vou morrer, tá vendo? Eu estou dando a minha vida e eles não fazem nada. Não, ele era alegre, ele amava as pessoas, aonde ele passava ele transformava as vidas, e ele sabia o tempo todo por tudo que ele ia passar. E ele venceu isso, vou repetir, sendo homem, sendo ser humano de carne e osso, tendo vontade de ir no banheiro, tendo fome, sede. O que eu quero dizer nessa manhã é que eu e você temos tudo para manifestar a glória de Deus, e que nada na nossa vida pode impedir. Uma tristeza, uma perda, são momentâneas. Só Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Só Ele. Não fique buscando nas pessoas aquilo que é Deus quem te dá. Não fique buscando nas pessoas o sentimento de plenitude, porque é só Deus que pode te dar. E o seu acesso através de Cristo já está liberado. Você já tem conexão direta através dele.
Aquilo que a gente pensa tem que ser reciclado, a forma como a gente pensa. Chega de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Acabou. Nós somos chamados para sermos conquistadores de cidades. Nós somos chamados para governarmos sobre a terra, mas que tipo de governo? Um governo injusto? Não. Que tipo de governo? Um governo que traz para as pessoas peso? Não. O governo onde manifesta o reino de Deus na terra. Qual é o reino de Deus? É justiça, alegria e paz. A minha vida e a sua tem que transmitir isso. Aonde quer que você ande, com quem quer que seja que você fale. Talvez você, pode ser que você não vai para as redes de televisão e falar de Jesus e não é isso. Mas aquilo que Jesus quer que nós façamos, aquilo que Deus espera, é que a gente manifeste o Cristo que está dentro de nós para a pessoa que está do nosso lado. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas? Como que as pessoas enxergam as suas atitudes? As pessoas olham para você e falam assim: uau, eu quero ser como ela é. Eu quero essa alegria. Eu quero essa leveza. As pessoas têm percebido isso. Porque no momento que elas percebem isso, não é a você que elas estão percebendo, mas é a Cristo. E essa palavra, onde muitas vezes você pode falar assim, eu já ouvi muitas vezes, mas se isso não for algo que entra no nosso entendimento, ela nunca vai trazer transformação. O Senhor, Ele sonhou conosco desde antes da fundação do mundo. Muito antes, Deus já havia planejado o seu dia e hora do nascimento. Seu pai, sua mãe, eles foram o canal para que você viesse ao mundo. Então não existe, em Deus, não existe pessoas que não tenham vindo sem que fosse o sonho dele, ou o plano dele. Às vezes as situações elas roubam a nossa identidade, porque a gente, sem conhecer a Cristo, a gente permite. E Satanás escraviza muitas vezes e faz com que a gente nunca entenda ou saiba sobre isso que nós estamos ministrando nessa manhã. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, Jesus te ama. E o nosso Jesus te ama sai daqui para fora. Mas se eu olho para uma pessoa e eu sei que Jesus a ama, e eu abro a minha vida, a minha alegria, eu faço com que essa pessoa se sinta parte do mundo, aí sim eu estou manifestando a Cristo. No meu trabalho, no meu dia a dia, meu chefe é chato. Ele pega no meu pé, ele quer que eu chegue no horário, ele isso, ele aquilo, e o tempo todo resmungando. Está manifestando a Cristo? Está olhando para o seu próximo e dizendo que a sua vida é uma beleza? Não, está mostrando que é uma frustração, um desconforto, e aí o ambiente fica carregado. Já ficaram perto de gente que reclama o tempo todo? Quem aqui já ficou perto? Gente que reclama, e a vida está ruim, e tudo está ruim. Como é que fica esse ambiente? Fica um ambiente leve? Não, fica um ambiente pesado. A sua vontade é de sair dali. E aí a gente vai gerando, só que nós muitas vezes vamos liberando as palavras e fazendo com que o ambiente fique cada vez pior. Às vezes chega uma pessoa muito brava, vai falar com você, se acha top. Quem você pensa que você é? E nananã. E aí você começa a te xingar. Se você libera uma palavra branda, você desconcerta a pessoa.
Se você fala assim, ok, eu entendo o que você está dizendo. A pessoa já baixa. Por quê? As pessoas estão acostumadas a ter um revide. Quem você pensa que é? Eu sou fulano. E nananã. E aí a gente começa uma briga. Às vezes dá vontade, né? Tem gente que chega assim e fala umas coisas, você tem vontade de juntar o pescocinho. Mas aí, quando isso chega, você fala assim, opa, isso daqui não. Respira, oxigena o seu cérebro, conta até 10 ou até 20, dependendo, 1000, até que você consiga liberar uma palavra que vai resolver o problema. Sabe o que é isso? Às vezes é você não dar a resposta no mesmo dia, às vezes é você não responder no mesmo instante, às vezes é você ficar assim calado, porque as palavras que são lançadas, você lança uma palavra, você não consegue mais recolher ela dos ares, ela vai atingir algum lugar, alguma pessoa e vai causar um estrago. Você não consegue mais reter a partir da palavra lançada. Mas enquanto ela está aqui, dá. Enquanto ela está aqui, é apenas a sua alma querendo brigar. Mas aqui ainda dá para você falar assim, Jesus, me ajuda, Senhor. E não lançar uma palavra que muitas vezes pode causar morte na vida da outra pessoa. E a briga, ela é assim, ela sempre tem que ter alguém ganhando. As duas partes querem ganhar, porque senão não era briga. Mas a gente tem que estar disposto a perder. Jesus fez isso, ele se despojou de tudo. Para ele, não importava a questão das pessoas que brigavam com ele, que falavam dele. Para ele importava uma coisa, que as pessoas soubessem que elas tinham uma nova chance. Muitos não entenderam. Muitos olharam para Jesus e riram. Muitos ajudaram ele a cruz dele ficar mais pesada. Muitos olharam para ele e falaram assim, quem ele pensa que é? Muitos zombaram dele. Muitos olharam para ele e falaram assim, você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Não é? Afronta. Mas nada disso fez com que ele perdesse o foco de manifestar quem é Deus. Nada. E eu volto a repetir, nós de carne e osso, temos que fazer como Jesus fez, durante toda a trajetória. Carregou uma cruz, foi rasgado, teve toda a sua pele rasgada de tantas chibatadas. Tomou o cálice, mas nunca se ouviu dele uma palavra que fosse contra a vida de ninguém. Ele se entristeceu. Ele se sentiu traído. Mas em nenhum momento Jesus lançou uma palavra que matasse a vida de alguém. O tempo todo, o controle da nossa língua, ela depende muito do nosso controle emocional. Talvez você fale assim, às vezes a gente vem de uma cultura, né? Eu falo mesmo, eu brigo mesmo, e comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Não faça assim. Se você quer realmente ser alguém que transforma, conquista cidades, se você quer realmente ser alguém que traz a presença de Deus em qualquer lugar que você vá, aprenda a perder. Perde as suas vontades, perde aquilo que você acha que é a sua justiça. Deixa para trás todas as coisas.
Jesus, durante todo o tempo em que ele estava com seus discípulos, ele preparou, ele foi colocando sobre eles como seria o fim. E ele dizia assim: Pai, na oração dele, lá em João 17, que foi um capítulo que eu li durante toda essa semana, e ele dizia assim: Pai, ele foi falar com Deus, com o Pai dele, ele foi para o Getsemane, e ele dizia assim: Pai, tudo o que o Senhor me passou para fazer, eu já fiz. Todas as coisas foram ensinadas a estes. Eu vou partir, mas eu peço para que o Senhor guarde a cada um deles. Proteja-os, guarde, porque hoje eles conhecem a Ti através de mim. Olha que lindo! Hoje eles conhecem a Ti, e Jesus diz ainda: muitos virão e muitos Te conhecerão. Quem são esses muitos? Põe a mão assim: sou eu. Sou eu. Eu e você, nós fazemos parte dessa palavra. Muitos conhecerão a Deus através disso. E hoje eu digo para você que a nossa vida tem que ser assim. Senhor, a minha vida foi assim, eu fiz isso, isso, isso. Eu pedi perdão de tudo aquilo que foi o meu passado. E Deus olha para você e enxerga Cristo em você. E aí quando Ele enxerga Cristo em você, e muitas vezes você pode falar assim: eu quero que muitos conheçam a Deus através da minha vida. É simples, né, gente, a gente falar sobre essas palavras de Jesus, mas a gente tem que estar disposto a viver e falar assim: Espírito Santo, que está entre nós, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos orienta, que traz a revelação, é aquele que nos ensina todos os dias. Eu quero manifestar, e eu quero deixar que o Senhor seja aparente na minha vida. E as pessoas começarem a olhar e falar assim: uau, o que ele tem? Que ele anda desse jeito? Não, como é bom ficar perto do pastor Ricardo. Ele é uma pessoa agradável. Ele tem sempre algo bom. Eu quero, que transformação foi essa? E aí você começar a manifestar. Nós fazemos parte de um propósito muito maior do que as nossas próprias vidas. Muito maior. Nós fazemos parte do propósito de Deus, que é manifestar o reino dele sobre a terra. Se a gente quer uma transformação de governo, a gente quer uma transformação de cidades, a gente quer uma transformação, a gente quer batalhar por uma educação maior na nossa cidade, uma educação melhor, a gente quer que os corruptos não tenham chance mais, a gente quer que haja uma cidade onde tenha justiça, onde as pessoas tenham uma saúde pública que funcione. A gente quer um policiamento que resolva. A gente quer essas coisas. Se a gente quer, cabe a nós manifestarmos o Cristo que está em nós. Porque a partir do momento em que as escolas começarem a ter os seus alunos com a mentalidade transformada através da sua vida, eles vão conhecer a Cristo. Você já forma uma geração de pessoas, de adoradores. A partir do momento que você vai e começa a formar pessoas com o caráter de Cristo, a justiça virá sobre a terra. A conquista de cidades, ela começa pela transformação do nosso entendimento. Deixa para trás nessa manhã tudo aquilo que foi o seu passado. Deus não se lembra mais do seu passado. Deus não se lembra mais da sua história, o que você foi, ou o que você fez de errado.
A sua vida pertence a Ele através de Cristo. É Ele, quando Deus passa o scanner dele sobre a igreja, sobre a face da terra, e Ele olha, Cristo. Vamos ser pessoas que manifestam em todas as áreas o Cristo ressuscitado. Amém? O tempo já está passando. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos nessa manhã fazer uma oração. Eu queria mandar, antes da gente fazer a oração, eu queria mandar um abraço para Monique e para Eide, que nos assistem, lá do Chile. E nós vamos declarar que essa palavra também vá para o Chile. Amém? Que essa palavra de conquista, de transformadores, também chegue a todas as nações. Um abraço para vocês, que Deus abençoe.